Bom dia, que haja paz na sua casa, que haja paz na sua vida. Espero que todos vocês tenham tido uma semana abençoada, que as vitórias do Senhor sejam alcançadas pela nossa fé, porque cremos que o Senhor, Ele provê para nós aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes Deus faz na nossa vida algo que nós não conseguimos compreender. Que se fôssemos olhar pela razão, nós não aceitaríamos, não faríamos, não entraríamos em determinadas situações. Porém, Deus ele tem formas desconhecidas ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, de trabalhar para que tenhamos um fim que nós desejamos. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma personagem da Bíblia que me chama muito a atenção. É uma mulher improvável num lugar improvável, num momento improvável, que foi abençoada por Deus, que foi ouvida por Deus, que foi cuidada por Deus, que foi restaurada por Deus. Porque Deus olhou para a intenção do coração daquela mulher. Ela foi conhecida e ela veio a fazer parte da história de Jesus pelas razões completamente erradas. Eu estou falando da história de Raabe. Ela é bastante interessante. Ela era uma prostituta cerimonial muito comum nas religiões. Antigamente, existia um tipo de culto que era pregado nas igrejas e existia as prostitutas de culto, né? E essa era uma dessas cerimônias que adoravam deuses ou deusas da fertilidade. Ela vivia na imundícia daquele tipo de vida. Dia após dia, ela suportava ser usada e abusada em nome de um Deus, apenas para sobreviver. Ela ouviu falar de Deus pela primeira vez, do nosso Deus, do Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, pela primeira vez quando uma notícia terrível se espalhou por sua cidade, que se chamava Jericó. Então, lembrado das muralhas de Jericó, das campanhas que nós fazemos? Essa mulher, ela entra na história de Jesus um pouquinho antes das muralhas de Jericó serem derrubadas. Eles estavam prestes a ser atacados por Israel, uma nação forte que era guiada por um Deus que de fato operava milagres e se importava com o seu povo. Ela começou a ouvir histórias sobre esse Deus, e quanto mais ela ouvia, mais crescia em sua alma a esperança de uma vida melhor. Mas ninguém em Jericó viu dessa forma. Eles estavam com medo e irados. Ninguém raciocinou de maneira inteligente como ela. Por que não me unir a esse Deus que parece ser verdadeiro e mudar a minha sorte também? Ela deve ter pensado isso. Quando todo mundo estava pensando que aquilo era um mal que viria sobre a cidade, ela viu uma oportunidade de mudança de vida. Ela viu uma oportunidade de salvação para ela e para sua família. E pensando dessa maneira, sem dúvida, Deus viu o interesse de Raabe por ele, pois dois de seus espias logo vieram à sua taberna e ela imediatamente reconheceu que eram estrangeiros. Eles eram diferentes, eram de Israel. Nós temos que ser sensíveis, nós precisamos pedir que Deus nos torne sensíveis para ver a ação de Deus. Deus ouviu a intenção do coração daquela mulher, que ela tinha fé, que ela ouviu falar dele e creu que ele poderia mudar a história dela. Aí Deus criou uma circunstância, enviou 2 espias àquele prostíbulo,
para que ela tivesse oportunidade de reconhecer a oportunidade da libertação e da salvação dela. Seus espias logo vieram à sua taberna e ela imediatamente reconheceu. Vejam que ela estava atenta. Ela imediatamente reconheceu que era um estrangeiro. Eles eram diferentes, eram de Israel. Deus estava dando a ela a oportunidade de sua vida, uma oportunidade de ouro, para se livrar do seu passado e criar um futuro novo. Mas muitas vezes nós queremos ficar presos no nosso passado. Raabe ajudou os 2 espias ao escondê-lo do povo de sua cidade, que já havia notado a presença deles. As pessoas que são de Deus quase sempre sobressaem em meio à multidão. Elas são diferentes das demais. É uma diferença que não pode ser descrita com meras palavras. Em troca, ela pediu ajuda aos espias, que eles poupassem a ela e a sua família ao atacarem e que as levasse como refugiadas para a terra de Israel. E assim eles o fizeram. E quando Israel atacou Jericó, Raabe e sua família foram levadas em segurança para um novo país, um novo começo, uma nova vida. Porque Raabe, porque ela? Porque não o justo vizinho da esquerda ou a dona de casa perfeita que morava na mesma rua. Deus escolheu Raabe. Por quê? Porque ninguém creu como ela, ninguém planejou como ela, ninguém viu a oportunidade como ela. Quando você crê, você planeja, é simples assim. Quando você não acredita, encontra desculpas para não planejar. Deus viu o interesse de Raabe por ele. Deus estava dando a ela a oportunidade da sua vida, para se livrar do seu passado e criar um futuro novo. Você é estrangeira ou estrangeiro, não tem estudo, não é rica, não é boa o suficiente, não é madura o suficiente, não é bonita o suficiente, não tem idade suficiente, já passou da idade, não é perfeita, você não é. Vários adjetivos para você, para mim, para você. Aí como é fácil, como é difícil acreditar, quando tudo fala o contrário. Quando todo mundo diz que você não tem mais jeito, para você não tem mais saída. Mas você consegue ver uma luz no fim do túnel. Naquele momento errado, naquela situação errada que vivia Raabe, ela viu que Deus poderia olhar para ela. E ela aproveitou aquela oportunidade. Mas quando nós cremos, não nos importamos com o que não temos, o que não somos ou o que pensamos. É como se ignorássemos tudo o que faz sentido. Entramos em algumas situações, em algumas determinadas causas, que muitas vezes pensamos assim: eu tô louca, eu tô louco. Se eu tivesse em sã consciência, eu não entraria numa situação dessa. Porém, é nessas circunstâncias que Deus entra com providência e muda a história da vida de pessoas. Como mudou a história da vida de Raabe. Muitas vezes, para nós não faz sentido. É interessante porque muitos de nós fizemos isso quando éramos criança. Costumávamos brincar de faz de conta, o tempo todo. Costumava fingir que era secretária do meu pai e que era muito boa nisso. Eu nem me importava com o fato de não saber fazer o trabalho ou de ser muito nova. Tudo o que me importava era que eu estava fazendo o que gostava de fazer. E eu poderia fazer ou ser qualquer coisa que eu quisesse usando apenas a minha imaginação. Raabe queria recomeçar a sua vida, ela queria ter a sua própria família, sem ter de carregar a reputação que havia lhe envergonhado durante todos aqueles anos. Ela não sabia como, mas ela creu.
ela não tinha condições de começar uma nova vida sozinha, mas ouviu que Israel tinha um Deus que realizava milagres. E isso era tudo o que ela precisava. Muitas mulheres no lugar dela provavelmente teriam desistido da vida, ou jamais teriam feito algo tão arriscado para sair daquela situação. Traíra o próprio país, ela traiu o próprio país, as leis do próprio país. Se levantar contra o povo que havia usado e abusado dela. Ela vivia uma situação deplorável. Porém, ela cria naquele Deus que ela ouviu, que ele poderia mudar a história dela. Não, elas preferiram permanecer fiéis àquela vida sem valor a qual estavam acostumadas. Veja, muitas daquelas pessoas acharam que ela era louca. Ela estava arriscando a vida dela para esconder aqueles espias, mas ela tinha um projeto para a vida dela. Ela tinha ouvido que existia um Deus em Israel que ia tomar aquela cidade, e esse era o único Deus que podia livrá-la daquela situação. Então ela arriscou a própria vida, porque morta ela já estava mesmo. Sem saída ela já estava mesmo. A cidade ia ser atacada e todos iam morrer. Como foi a queda de Jericó, todos morreram. E os que não morreram foram abusados e foram expulsos de Jericó. Então ela já estava perdida, ela não tinha mais esperança. Mas ela teve que ser audaciosa. Ela teve que ter a ousadia de fazer algo que, se pegassem ela estaria morta. Mas se não pegassem ela também, já estaria morta. Então havia ali uma chance dela ser feliz. Havia ali uma chance dela mudar de vida, dela ser acolhida por aquelas pessoas e levada a Israel. E lá ela poderia ter uma nova vida com a família dela. Não ser mais abusada, não ser mais a prostituta, não ser mais aquelas pessoas que ficavam à margem da sociedade, né? Não é isso que muitos de nós fazemos também, permanecemos fiéis às coisas que nos atormentam. Você muitas vezes e eu preferimos ficar matutando aquilo que já não existe, aquilo que atormenta a nossa vida, os nossos dias, os nossos pensamentos, do que tomar uma iniciativa e arriscar uma nova vida, arriscar um novo recomeço. E naquele momento Deus pode entrar com uma providência e fazer uma nova história, gerar uma nova história. Não é isso que muitos de nós fazemos também? Permanecemos fiéis às coisas que nos atormentam há anos, fiéis à imagem que fazemos de nós mesmas, de que nunca seríamos alguém na vida, que o nosso tempo já passou. E insistimos em nos dizer a mesma coisa sem cessar, para que não tenhamos esperança, não esperemos algo melhor. A mulher virtuosa não tem medo de acreditar, e por isso ela planeja, sem que seja necessário um argumento forte para se apoiar. Ela simplesmente o faz. Raabe planejou uma vida nova, em um país novo, com um Deus novo, com uma forma de crer nova. E foi o que ela teve. Logo após a sua chegada a Israel, casou-se com um israelita que não era um simples ninguém, mas um marido que fez dela um ancestral importante para todos nós. Raabe foi incluída na linhagem do Senhor Jesus. À semelhança da mulher virtuosa de Provérbios 31, Raabe salvou toda a sua família, porque não teve medo do que estava por vir. Ela creu e por isso planejou. Agora eu quero deixar 3 perguntas para você refletir no dia de hoje. Onde você se vê dentro de alguns anos? Como você se vê? Quais são os seus planos? Ou você está vivendo no seu passado? Amém? Deus seja louvado.
por essa palavra, que o Espírito Santo venha ministrar no coração e na mente de vocês, assim como tem ministrado na minha. E vamos orar. Coloca aí o seu copo com água, as fotos dos seus entes queridos, as roupas, aquilo que a tua fé permitir que você ponha como contato para que essas pessoas sejam alcançadas. Eu creio que Deus ele age através desses elementos. Não que a água seja milagrosa, não que as fotos sejam milagrosas, mas é a sua fé, é o ponto de contato que você vai colocar entre você e essa pessoa que vai usar essa roupa, ou entre essa pessoa da foto que você está orando e está pedindo por ela, ou a pessoa que vai tomar essa água, ou você vai usar essa água para limpar a sua casa, para colocar na sua comida, no seu suco, e profetizar a salvação na vida da sua casa, a libertação, a cura. É apenas um contato. Não existe um milagre nessa água. O milagre existe em você crer no poder de Deus. Crer que Jesus ele pode transformar a sua vida de um caos para um paraíso. Amém? Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu levanto as minhas mãos, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, pelas nossas vidas. Pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas inconstâncias, pelas nossas murmurações. Pai, porque muitas vezes nós não sabemos o tamanho do Deus que nós cremos, nós olhamos apenas para o tamanho dos nossos problemas. Ao invés de nós dizermos para o problema que temos um grande Deus, nós dizemos para Deus que temos um grande problema. Pai, muda a nossa concepção, o nosso pensamento, a nossa ideia de Deus que nós temos. Que nós possamos entender que o Senhor é o dono de tudo, que o Senhor usa todas as coisas, boas ou más, para influenciar o projeto do Senhor. Que o bem e o mal foram criados por Ti, e o Senhor os usa para moldar os Teus filhos. Pai querido e Pai amado, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, pelo nosso teto, pela nossa casa, pelo nosso alimento, pela saúde, pelo cuidado com os nossos familiares, Senhor. Porque o Senhor é um Deus soberano, que Ele cuida de tudo por amor de nós. Eu vejo, Pai, nesta passagem, que o Senhor mudou a história de uma família por causa da fé de uma mulher, por causa do planejamento daquela mulher, porque aquela mulher não teve medo de enfrentar as circunstâncias daquele momento. E por causa daquela atitude dela, o Senhor mudou a história dela, e até hoje nós vemos a história dela como um exemplo de fé. Nós vemos a história dela, que veio preencher um projeto que Deus já tinha feito, que era trazer o seu filho para salvar a humanidade, para resgatar do pecado que Adão e Eva entregaram na mão de Satanás. Pai querido e Pai amado, quero te pedir neste momento, Senhor, alcança todas as famílias da terra, Senhor. Alcança, Senhor, aonde chegar esta oração, Pai. Aonde chegar, Senhor, o lar que abrir as portas para que entre essa palavra, que haja um milagre, que haja restauração, que haja cura, Pai, não a cura de um pensamento, Pai, mas a cura de uma vida, a cura de um projeto, a cura de uma história. Que o Senhor possa fazer uma nova história, Senhor. Que o Senhor possa estar mudando, Senhor, o conceito e o preconceito dessas pessoas em relação à Tua palavra. Senhor, muda, Senhor, porque muitas pessoas bitolam o Senhor, que o Senhor só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. O Senhor não, o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor pode todas as coisas, porque todas as coisas estão sob o Teu controle, sob o Teu domínio. Se o Senhor retirar o ar neste momento, eu não terei mais oportunidade para fazer nada. Por isso, Senhor, neste momento eu me coloco na Tua presença para Te pedir que o Senhor acrescente os meus dias sobre a face da terra, para que eu possa realizar a Tua vontade, Pai.
Pai querido e Pai amado, eu te peço neste momento, Senhor, alcança, Senhor, cada pedido de oração que chegou até mim, Pai. Aqueles que eu li e aqueles que eu não li, Senhor. Aqueles que eu não li, eu te peço, Espírito Santo, leva eles ao trono da graça, com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes eu não alcanço o desejo do coração dessas pessoas. Eu sou limitada, sou humana, mas tu não és, meu Pai. Espírito Santo, tu és onisciente, onipresente, onipotente. Tu estás aqui, está em todos os lugares onde esta oração irá chegar. O Senhor, Pai, não erra o endereço. O Senhor não erra o DNA. O Senhor conhece cada história que o Senhor escreveu para cada pessoa que vai ouvir esta palavra. E que essas pessoas, Senhor, possam ser despertada pelo poder da Tua palavra, pela unção da Tua palavra, que elas possam reconhecer, Senhor, a Tua voz em meio à multidão. Como Raabe conheceu aqueles espiães, que eles eram estrangeiros, mas eram a oportunidade da vida dela. Pai, nos mostra, Senhor, qual é a oportunidade que o Senhor está nos dando e nós não estamos vendo. Estamos cegos espiritualmente. Abre a nossa visão, Senhor, para que possamos entender e compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai querido, assim eu oro e entrego este grupo, Senhor, em Tuas mãos, entrego este canal em Tuas mãos. Cada pessoa que receber essa oração, que seja agraciada pelo poder da fé, pela Tua vontade, Senhor, que se realize o desejo do coração das pessoas que estiverem alinhado com a Tua vontade. Então eu te peço, alinha os nossos pensamentos, os nossos desejos de acordo com a Tua vontade. Porque o Senhor diz que os nossos pensamentos são um, mas os Teus são outro. Então alinha-nos, Senhor, para que possamos pensar como o Senhor quer, pensar com a mente de Cristo. Esse é o meu pedido e essa é a minha gratidão no dia de hoje pela nossa vida, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para mudarmos a história da nossa concepção, dos nossos pensamentos, da nossa vida, porque o Senhor não faz nada sem a nossa permissão. Se aquela mulher não tivesse planejado uma nova vida, o Senhor não poderia ter entrado na história dela. Mas o Senhor entrou porque ela planejou. Ela ouviu a Tua palavra e ela creu. Então que as pessoas que ouvirem a Tua palavra creiam que o Senhor pode mudar a história da vida delas. Porém, elas têm que planejar, elas têm que ter um planejamento para que o Senhor possa mudar. Elas têm que crer na Tua palavra, que o Senhor é capaz de mudar a história delas. Pai querido e Pai amado, a Tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. A Tua palavra também nos diz que fé é a certeza das coisas que não existem. Que nós chamamos a existência uma vida abençoada, uma vida transformada, uma vida mudada, Senhor. Ajuda-nos a termos essa fé sobrenatural. Ajuda-nos a planejarmos a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Assim eu oro e entrego em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus queridos? Se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe ela. Envie para pessoas, para os seus contatos, suas redes sociais. Dê o seu like. Ajude a fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas, a mais famílias, para que possam ser abençoadas e ser resgatadas como Raabe foi resgatada. Amém? Tenham um bom final de semana, que Deus abençoe a vida de vocês e voltaremos assim que o Senhor nos permitir.